Hoje é um alegre e abençoado sábado. Desta vez, vamos compartilhar as palavras de Deus com o tema: aquele que quer usar a coroa deve suportar o seu peso. O título é um pouco longo. Aquele que quer usar a coroa deve suportar o seu peso. Então, aquele que quer entrar no céu também deve suportar o peso da cruz. Aquele que pode suportar o peso da coroa é digno da coroa. Vocês não acham? É a qualificação mínima. Da mesma forma, quem quer entrar no céu deve ser capaz de suportar o peso da sua cruz. Às vezes, eu penso em como seria bom se houvesse um caminho suave e uniforme para o reino dos céus. Mas este caminho que estamos percorrendo não pode ser suave jamais. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Ele disse que todos têm a sua cruz para tomar. Hoje, 7,7 bilhões de pessoas estão vivendo neste mundo, mas não há ninguém que não tenha uma cruz para levar. As pessoas apenas escondem por detrás de aparências pacíficas ou de sua esperança no futuro para que os outros não possam ver. Mas, na realidade, todos têm a sua própria cruz. Portanto, aqueles que querem ir para o céu devem suportar o peso da cruz. E aqueles que querem ser sacerdotes reais do céu devem suportar o peso da coroa. Há 2000 anos, os santos da igreja primitiva não puderam viver uma vida fácil enquanto andavam no caminho da fé. Contudo, havia uma razão para que Deus os fizesse viver uma vida dura. Tudo tem uma razão. As pessoas sempre querem dias ensolarados e bons nos 365 dias do ano. Contudo, e se houver apenas dias ensolarados? Existe uma região assim. Onde é? É o deserto da Arábia. No deserto, há sempre dias ensolarados nos 365 dias do ano. Por isso, o que falta lá? Água. Já que não há água o bastante, as plantas não podem crescer. Já que as plantas não podem crescer, os animais não podem se alimentar. E as pessoas também não podem viver em um ambiente estéril e desolado. É por isso que Deus, às vezes, nos dá mau tempo, como chuva e raios. Se não houver raios, as plantas estarão em grande perigo. Elas não podem crescer nessa terra. Através dos raios, Deus provém nitrogênio para as plantas. Quanto mais se aprende sobre os princípios naturais, mais tudo parece ser maravilhoso. Não há nada que exista sem motivo. Podemos pensar: por que Deus fez os trovões e os relâmpagos altos e barulhentos? Por que Ele criou coisas que acordam os bebês que estavam dormindo e assustam as pessoas? Há sempre razões para que existam. Portanto, o que devemos fazer para usar a coroa? Devemos suportar o peso da coroa. Eu sinceramente peço a vocês, todo o povo celestial, que suportem o peso da coroa dado a vocês e fielmente andem no caminho de Cristo, para que vocês possam entrar no eterno reino dos céus. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer viver uma vida parecida à de Cristo e andar pelo mesmo caminho, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Agora, estamos seguindo Cristo dia após dia, certo?
Em nosso caminho, contudo, não há sempre coisas boas. É claro, o resultado é bom. Contudo, no processo, às vezes há barreiras, obstáculos e muitas dificuldades. E estamos sempre expostos a circunstâncias que queremos evitar. Quando entramos em um túnel, é escuro no começo, mas finalmente, podemos ver a brilhante luz no fim do túnel. Da mesma forma, muitas vezes, há dificuldades, há cruz diante de nós. Mas, no fim, o eterno reino dos céus está reservado para nós. Devemos sempre nos lembrar disso. Muitas vezes, Jesus nos ensinou que quando o seguimos, levando a nossa própria cruz, podemos entrar no reino dos céus. Vamos ver a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. No versículo 12, diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando queremos viver uma vida piedosa com fé em Deus, todos os sistemas desse mundo não nos deixam em paz. Este mundo está organizado para infligir dificuldades, perseguições, provações e problemas às pessoas que querem viver uma vida piedosa. Enquanto seguimos Cristo, podemos desejar deixar a nossa cruz com o pensamento: seria muito bom se apenas esse problema desaparecesse. O apóstolo Paulo também pediu muitas vezes para Deus remover um espinho em sua carne, um mensageiro de Satanás, ou seja, uma doença. Mas Deus sempre disse para ele: a minha graça te basta. Naquele momento, o apóstolo Paulo não entendia por que aquelas coisas aconteciam com ele. Ele compreenderia todas as razões quando entrasse no reino dos céus. Deus me ama tanto que Ele me deu até mesmo essa inconveniência. A inconveniência não era uma inconveniente, e sim um sistema de freio para o impedir de seguir pelo caminho errado. Muitas vezes, pensamos que a cruz é apenas um problema, dor e um fardo, mas a cruz não é meramente um fardo que nos atormenta. A cruz é essencial para a nossa salvação. Devemos ter isso em mente. Nos dias da igreja primitiva, Jesus veio à Terra como um homem, assim como nós. Como ele veio em carne e pregou o Evangelho, os líderes religiosos e as pessoas que pertenciam à religião predominante daquela época, ou seja, os judeus, perseguiam-no severamente. Eles se opuseram a todos os seus ensinamentos e o caluniaram sem hesitar. Um dia, Jesus testificou que ele era Deus que veio do céu. Podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu sou o Messias que vocês estavam esperando. Eu sou o próprio Deus, o Salvador que vocês estavam esperando. Quando ele explicou esse fato, os judeus tomaram pedras para apedrejá-lo. Foi por causa do conceito errado deles. Deus não virá como um homem, com essa aparência humilde. A crença deles estava errada. Ao contrário de suas ideias fixas, Jesus veio à Terra em carne e realizou seu ministério por 3 anos e meio. Depois de abrir o caminho da salvação para a humanidade, ele ascendeu ao céu. Todas as pessoas que creram em Jesus Cristo como Deus e o seguiram foram consideradas hereges por todos os líderes religiosos e as pessoas daquela época. Como está escrito no livro de Atos, capítulo 24,
o apóstolo Paulo foi acusado e até mesmo chamado de o agitador da seita dos nazarenos no tribunal. Parecia que essas perseguições e dificuldades interromperiam muito o evangelho, mas algo surpreendente aconteceu. Quanto mais eles eram impedidos, mais o evangelho se espalhava. Era como um perfume de mirra. Quanto mais se dividia, mais forte o perfume se tornava. Quando foi dividido ao meio, o poder do Espírito Santo foi adicionado a mais uma metade. Quando se dividia cada vez mais, as bênçãos do Espírito Santo se tornavam cada vez mais poderosas para fortalecer a igreja primitiva e espalhar o Evangelho, não apenas na Ásia, mas também na Europa. Quanto à cruz, podemos simplesmente pensar que é um símbolo de sofrimento, prova e problema. Na verdade, além da cruz, há a invisível vontade de Deus. Quando lemos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 6, podemos ver o povo a quem é dado a promessa. Reinarão pelos séculos dos séculos. Nós somos eles, certo? Vamos confirmar isso. No capítulo 22, versículo 1, diz: Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Eles, aqui se refere a nós, que seremos salvos. Já que está escrito, reinarão pelos séculos dos séculos no céu, não devemos usar a coroa em nossas cabeças? Então, devemos suportar o peso da coroa para usá-la. Não podemos deixar de pensar, por que Deus coloca o fardo da cruz sobre nós? Deus pode tornar caminhos duros em suaves e coisas difíceis em fáceis para o seu povo. Ele pode nos ajudar a alcançar tudo o que pensamos, desejamos ou queremos. No entanto, Deus faz o Evangelho crescer através de inúmeras perseguições e opressões. Precisamos pensar sobre isso cuidadosamente. Deus dirá para nós: finalmente, vocês reinarão pelos séculos dos séculos. Ele quer nos colocar em uma posição gloriosa no céu, onde poderemos viver juntos com Ele para sempre e sempre. Por isso, precisamos de muito treinamento espiritual nessa terra. Às vezes, passamos por dores, tristezas, angústias e dificuldades. Contudo, Deus não nos dá apenas sofrimento, mas alegria também, certo? Ele também nos dá esperança, não é? Estamos consolados pelo fato de termos a promessa do céu, não estamos? Se não pudéssemos nos tornar reis, e sim apenas seguir os reis, como seus anjos no céu, Deus nunca nos daria dor, sofrimento, dificuldade e provação. À medida que sofremos, cada vez mais, tornamo-nos vasos maiores. Vamos manter esse fato em mente e nos lançarmos plena e ativamente na vida de Cristo, o caminho da cruz. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Uma coroa tem um certo peso. Devemos ser capazes de suportar o peso da coroa. A Bíblia diz que reinaremos pelos séculos dos séculos. Houve sofrimento não apenas na primeira vinda de Jesus. É o mesmo nestes últimos dias em que estamos vivendo. Considerando como nossa Sião se tornou o que é hoje, o processo nem sempre foi fácil. O Pai Celestial guiou a obra do Evangelho através de numerosas dificuldades, e a Mãe Celestial trabalhou por nós através de incontáveis sofrimentos para pregar essa verdade em Samaria e até aos confins da terra, para que todas as pessoas pudessem conhecer a verdade. Eles fizeram muito esforço para nos tornar o que somos hoje. Todos nós, povo de Sião, sabemos bem que aquele que quer usar a coroa deve suportar o seu peso. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, diz que já que somos os herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo, devemos o quê? Devemos participar de seus sofrimentos, para que também possamos participar de sua glória. Então, em que verdade as pessoas a quem a Bíblia reconhece como herdeiros de Deus vivem? Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9. No capítulo 9, versículo 15 diz: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Aqui, ele se refere a Jesus, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aqui, recebemos a prometida eterna herança, porque somos os herdeiros de Deus, como está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 8. A Bíblia diz: aqueles que têm sido chamados recebam a promessa da eterna herança. Que promessa as pessoas que foram chamadas para a nova aliança receberam? Deus prometeu dar a elas a eterna herança, a herança do reino dos céus. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, são descritas como herdeiras de Deus. No mundo, há numerosas igrejas, como a areia à beira-mar. Mas na Epístola aos Romanos, capítulo 8, não se refere a todas elas. Refere-se apenas aos povos de Deus. Em que verdade eles habitam? Eles habitam na verdade da nova aliança. Por isso, a Bíblia diz que Cristo é o mediador da nova aliança. Quem não habitar na nova aliança não pode participar da herança eterna que Deus nos prometeu. Somente os que estão na nova aliança podem recebê-la. Eles são aqueles que reinarão pelos séculos dos séculos, como nós vimos no livro do Apocalipse, capítulo 22. Para participarmos dessa glória que Deus preparou para nós, devemos suportar o peso da cruz de glória. É por isso que esse não é um caminho que todos podem percorrer. A Bíblia diz: é apertado o caminho que conduz para a vida, e são o quê? São poucos os que acertam com ele. Estreita é a porta e apertado o caminho. O caminho não pode ser completamente compreendido por todas as pessoas do mundo. Somente aqueles que têm fé correta para se conformar totalmente à vontade de Deus podem seguir o caminho que vocês estão seguindo. O caminho em que estamos caminhando juntos. Devemos seguir a nova aliança, o caminho da verdade, juntos com o Pai e a Mãe, para sempre. Então, por que Deus nos faz suportar o peso da nossa cruz? Deus não poderia ter nos permitido seguir por um caminho suave e fácil, sem levar a nossa cruz? A resposta é encontrada no livro do Apocalipse, capítulo 22, que acabamos de ler. Deus quer que sejamos expostos a vários ambientes para nos tornar reis que reinarão para todo o sempre. Por isso, Deus nos ordenou pregar o Evangelho, certo? No processo de pregar, conhecemos pessoas que têm diferentes personalidades. Nós também encontramos pessoas que falam idiomas diferentes.
Precisamos lidar com diferentes culturas e costumes também. Exceto através da pregação, dificilmente podemos ter a oportunidade de experimentar essas coisas. Conhecemos todos os tipos de pessoas: pessoas não sociáveis, pessoas inteligentes, pessoas que têm os mesmos pensamentos que os nossos e as que não têm. Aprendemos algo com elas ou não? Aprendemos muitas coisas com elas. Porque Deus nos ordenou pregar o Evangelho para todas as pessoas? Deus pode fazer tudo sozinho, em um instante, mas Ele confiou isso a nós. Porque Ele quer nos colocar na posição em que podemos reinar pelos séculos dos séculos, certo? As pessoas de um certo país são gentis e obedientes à palavra de Deus, enquanto as pessoas de outro país não são, e outras pessoas de outro país mostram uma atitude morna. Estamos nos adaptando a diversas circunstâncias. Ao fazer isso, estamos aprendendo muitas coisas. Entre todas as lições, há uma lição que todos nós aprendemos em comum. Nós devemos ter o amor que Deus nos mostrou para guiar a todos para o arrependimento e a salvação. Se pregarmos o Evangelho com o amor de Deus, estaremos todos unidos por todo o mundo. Mas se pregarmos com a nossa própria personalidade e nossos próprios pensamentos, isso continuamente causa problemas. Conforme pregamos com o amor de Cristo, tornamo-nos unidos, cedendo um ao outro e cuidando um do outro. Por isso, todas as nossas Siões, em 175 países, se tornaram uma comunidade em Deus. Cada membro de Sião está se esforçando para pregar o Evangelho no amor de Deus, certo? Todos os dias, eu ouço notícias alegres ao redor do mundo de que o Evangelho está sendo pregado muito rapidamente. Eu ouço continuamente as incríveis notícias de que um ator famoso foi batizado, que alguns produtores de filmes e políticos receberam a verdade. Pessoas de todas as classes sociais e de todos os grupos etários, estudantes, jovens, adultos, etc. Todos estão sendo guiados para Sião. Quando diferentes pessoas vêm para Sião, eu sempre penso no que eu devo fazer para unir a todos em uma família celestial e guiá-las para o caminho correto, ao céu. Todos têm a sua própria cruz para suportar, certo? Quem não toma a sua cruz não pode ir ao céu. Todos nós temos a nossa própria cruz para suportar. Eu estou muito feliz por encontrar nossos irmãos e irmãs perdidos. Mas leva tempo para que eles renasçam como o novo povo do céu e também requer sacrifício por parte dos membros ao seu redor. Eles precisam suportar o peso da cruz. De acordo com Jesus, aqueles que não carregam a sua própria cruz nunca podem entrar no reino dos céus. Ele disse: eles não podem ser meus discípulos. O caminho sem cruz nunca é o caminho de Cristo. Deus tem poder infinito. Mesmo assim, Ele veio para essa terra e carregou o fardo da cruz, sendo ridicularizado e impedido de todas as maneiras. Ele foi chicoteado e pregado na cruz, e seu lado foi perfurado com uma lança. Por que ele andou nesse caminho doloroso? Ele podia ter alcançado tudo sem passar por todos esses sofrimentos, certo? Contudo, ele silenciosamente andou no caminho da cruz e disse: se você quer me seguir, você deve tomar a sua cruz. Eu andei no caminho da cruz. Por isso, somente aqueles que carregam a sua própria cruz podem seguir o meu caminho. Essa é a vontade de Deus para nós, certo? Todos os nossos amados irmãos e irmãs de Sião, hoje vamos pensar sobre o porquê Deus nos permite andar no caminho da cruz.
Se pensarmos sobre isso cuidadosamente, podemos chegar à conclusão: aquele que quer usar a coroa deve suportar o seu peso. Nós somos aqueles que reinarão pelos séculos dos séculos, certo? Estando em muitas circunstâncias diferentes, podemos enfrentar vários casos, ser colocados em diferentes situações e encontrar muitas culturas e pessoas. Mas, se todos nós nos unirmos e alcançarmos a harmonia no amor de Cristo, será o glorioso mundo do céu, não é? Devemos passar por essas mudanças nessa terra antes de ir ao céu. Para isso, o caminho da cruz foi dado a nós. Nunca devemos fugir do fardo da cruz, mas suportar seu peso e seguir Cristo até o fim. Ao seguir Cristo, a coisa mais importante é pregar. Mesmo se não pregarmos, Deus pode fazer tudo. Se Deus mostrar apenas algumas habilidades e algumas coisas que surpreendem as pessoas, Ele pode fazer todos crerem nele em um instante. Mas, em vez de fazer isso, Ele confiou essa missão a nós. Embora não tenhamos poder, sabedoria ou habilidade, e somos falhos de muitas formas, Deus confiou a missão a nós para que possamos andar no caminho. O apóstolo Paulo disse uma vez que o esforço e o sacrifício que ele fazia enquanto pregava para uma pessoa eram o mesmo que sentir a dor do parto. Ele disse que a dor é a mesma que a de uma mãe que dá à luz a um filho. Por que Deus nos concedeu tal fardo? Precisamos pensar sobre isso. A resposta é: aquele que quer usar a coroa deve suportar o seu peso. Seria bom se um rei não tivesse que usar uma coroa, mas ele deve usar a sua coroa. Não há rei sem uma coroa. Nós devemos suportar o peso da coroa. Enquanto fazemos isso, devemos dar eterno louvor e glória ao Pai e à Mãe. Devemos entender definitivamente que há uma certa vontade quando Deus nos diz para fazer isso e aquilo. Não devemos pregar vagamente apenas, porque esta é a missão confiada a nós, mas devemos pensar: essa é uma oportunidade para mim, que serei um rei, de suportar o peso da coroa. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Isso implica que nós experimentaremos tudo em lugares distintos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar a eles sobre tudo o que Jesus ensinou não é fácil, e fazê-los obedecer a tudo o que Jesus ordenou também não é fácil. Muitas pessoas não seguem o ensinamento de Jesus, mesmo que elas conheçam, mas, por outro lado, muitas pessoas não sabem o que elas devem seguir. Contudo, Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você é um rei, você não deve ter um ponto de vista estreito, e não deve pensar apenas sobre o que está ao seu redor, mas deve saber sobre tudo no mundo. O que pode fazer meu povo ficar em paz? O que posso fazer para ajudar o meu povo? Um rei deve pensar sobre essas coisas. Então, precisamos de muitas experiências. Precisamos encontrar muitas pessoas de todas as idades. Precisamos nos deparar com várias culturas e encontrar pessoas de diferentes personalidades. Não devemos pensar: por que Deus nos deu esses sistemas e nos deixa fazer essas coisas? Eu acho que não é fácil pregar. Ninguém consegue fazer isso. Em vez de pensar assim, devemos fazer todas as coisas que Deus nos disse para fazer. Já que precisamos experimentar tudo no caminho para o céu, Deus disse: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui, aquele que quer usar a coroa, aquele que quer entrar no céu, deve suportar o peso da sua coroa. Se suportarmos o peso da cruz, Deus concederá a todos os filhos de Sião bênçãos permanentes e a coroa da vida eterna, certo? Tendo essa esperança em mente, vamos fazer o nosso melhor. Até o dia em que o Evangelho for pregado em Samaria e até os confins da terra, vamos nos esforçar para pregar, orar e estudar a Palavra de Deus, para que possamos satisfazer a santa vontade do Pai e da Mãe. Pedindo que vocês façam isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.